Norte, eu quero homenagear todos os meus amigos que eu tenho espalhado nos caminhos da história. Este programa está sendo gravado fora do estúdio ou num estúdio especial. Estamos em plena Semana Farroupilha, estamos no acampamento Farroupilha de Porto Alegre, fazendo mais um programa especial aqui do acampamento. A música que ouvimos na introdução desse nosso programa, Casa de Amigo, uma música de Ademar Silva e Nabuco Portes. O programa de hoje vai tratar de uma história muito especial, de uma história que toca em todos nós, que é um pouco da história da nossa música regional. E nós trouxemos aqui para tratar disso um dos cantores, um dos artistas, um dos intérpretes e compositores mais importantes do estado do Rio Grande do Sul. Ademar Silva, um homem que veio aqui da Barranca da Grande Lagoa dos Patos para estar conosco, para falar um pouco da sua trajetória, né, Ademar? E para falar um pouco com todos nós sobre música gaúcha, a experiência da construção da música gaúcha no Rio Grande do Sul. Ademar, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui na TV Tradição para conversarmos sobre essas coisas que dizem respeito ao sentimento do gaúcho. Eu que agradeço, Manuelito, pela oportunidade de poder estar nesse programa, falando para os nossos irmãos brasileiros de todos os recantos, e aqui na TV Tradição, para deixar aqui algumas opiniões sobre o meu trabalho, sobre a nossa música, sobre o nosso regionalismo. Ademar, começa me contando onde é que tu nasceste, de onde é que tu vieste, né? E como é que começou, eu sei que desde muito jovem, essa trajetória musical. Como é que foi isso? Teu pai era gaiteiro? Como é que era isso? Eu nasci nas granjas de arroz de São Lourenço do Sul, mais precisamente no distrito de Sarandi. Meu pai era um pequeno agricultor, arrendatário de terras naquela região, e com 6 anos de idade, meu pai fez a mudança para o interior de Tapes, na localidade de Morro do Imboaba, Araçá. Ali ficamos até a meia-idade de 8 anos. Com 8 anos, nós nos mudamos, meu pai se mudou para Niterói, Canoas. Era o início da povoação do município de Canoas, Niterói. E era só a granja, ali a cancha de carreira, tambos de leite, né? Granja de arroz aqui em Canoas. E eu comecei a pipar, virando os terrenos, as pessoas que compravam os lotes para construir as casas. E eu ganhei uma pá do meu pai, a primeira ferramenta, ganhei uma pá e saía... Teu primeiro instrumento musical foi uma pá? Foi uma pá. E eu virava os terrenos para fazer hortas, né? E ganhava meus 5 pila cada terreno. E fui juntando aqueles trocos e até comprei um carrinho de mão. E com o carrinho de mão eu juntava o esterco do gado, das vacas, dos tambos de leite, cavalos, e já adubava os terrenos, as hortas, ganhava mais 5 pila. E aí fui indo. Os avarenses, a minha primeira fatiota eu comprei nesse trabalho. Aí logo em seguida meu pai montou um bolicho ali em Niterói, né? Um armazém. Eu era o caixeiro. E ao lado do nosso armazém construíram um salão de baile, Salão Faixa Azul, na Rua do Prado, 1458, Niterói, no município de Canoas. E fazia um baile seguidamente. E no nosso armazém era uma parada assim de vendedores de fumo, vendedores de laranja, tudo que precisava no armazém. E dentre esses vendedores tinha um trovador muito, muito bom na época. Muita gente deve lembrar dele. Darcy Pinto da Mota. E ele cantava versos, né, de improviso com seus companheiros.
tinha gaiteiro, carregava um gaiteiro, e eu comecei a sentir o gosto pela gaita. E no descanso dele eu pegava a gaita e prestava ali, até que meu pai comprou uma 32 baixos, gaitinha. E como era o caixeiro do armazém, eu não tinha freguês, eu estava tentando dar os acordes. E fui indo, começando a tentar aprender até que consegui algumas posições. E fiz uma dupla com uma das minhas irmãs. Eu tinha 13 anos e a minha irmã tinha 11. Aí fomos para a Rádio Itaí. Aí esse da Cipri da Mota, esse controlador, que me levou num dia, nunca esqueço, Manuelito Tavares, no dia 20 de setembro de 56. O desfile das Manas Farroupilha era feito na Rua da Praia. Olha só. Eu lembro que lá de cima do 22º andar do edifício Chaves, eu assistia o desfile dos cavalarianos desfilando. E aí comecei na Rádio Itaí de Porto Alegre, nos programas de auditório, Festa na Roça, o saudoso Nelson Souza e o Darcy Reis Nunes, o programa Tudo é Brasil. E logo em seguidinha eu passei a frequentar os programas da Rádio Farroupilha, o Grande Rodeio Coringa, comandado por Darcy Fagundes, saudoso Darcy Fagundes e saudoso Luiz Menezes, ali na 7 de setembro, auditório para 900 pessoas, na boca da noite, 7, 8 horas da noite, estava lotado, né? Sempre lotado. E eu cantava um domingo eu cantava com um parceiro, outro domingo eu cantava com a minha irmã, eu sempre digo, poderia faltar um apresentador, mas eu não faltava nunca, né? E na Rádio Gaúcha tinha um programa, Festança na Querência, apresentado por Dimas Costas e Paixão Cortes. E naquela época eles davam prêmios para as duplas, né? Na plateia lá. Aí eu cantava no Festança na Querência, apresentando Paixão Cortes e Dimas Costas, e corria lá para a Farroupilha e cantava no Grande Rodeio Coringa, apresentado por Darcy Fagundes. Eu com a minha irmã nós tiramos 9 primeiros lugares e 8 segundos lugares. Meu pai deu a entrada na gaita e eu paguei a gaita com os prêmios que eu ganhei no Grande Rodeio Coringa. Nunca esqueci, era 900 mil réis, não sei o que, cruzeiro, né? E o segundo lugar 800. Aí cantei um tempo, aí fui contratado, carteira assinada pelos Diários Associados, que tinha um programa Rádio Sequência, era um programa de auditório, do meio-dia a 1h30 da tarde. Então tinha orquestras, tinha cantoras. A Elis Regina também começou nesse programa, cantou nesse programa. Edgar Posse, que está vivo até hoje, Antônio Lemos, está vivo até hoje, cantando também. Walter Broder, Pinguinho. Então eu cantava música gaúcha. Tinha 15 anos e uns meses. Até eu estava te contando fora do ar, eu tive a oportunidade, a alegria. Às vezes quando eu falo para as pessoas, assim, em conversas informais, eles dizem assim, mas tu é antigo, tu é velho. Numa certa feita, não sei o que tinha, se era aniversário da Rádio Farroupilha, o que era, estava na plateia assistindo esse programa da Rádio Sequência, nada mais, nada menos do que Assis Chateaubriand, que era o proprietário do grande império dos Diários Associados. E ao seu lado, o homem que governou o Rio Grande por cinco vezes, né? Borges de Medeiros, ao lado de Assis Chateaubriand. Isso foi em 58, né? O Borges veio a falecer em 60, 61, né? Morreu com quase 100 anos. Né? Aí em seguida saí a viajar pelo Rio Grande, eu, José Portela de Lavi e mais uns outros colegas. Uma caravana assim de 7, 8 artistas. Aí foram debandando, voltou, só restou eu e o Portela de Lavi. E fomos a Santa Catarina, Paraná. E nesse inteirinho, nesse meio tempo, surgiu no meio artístico um homem que veio a ser um dos maiores sucessos do Brasil e de grande parte do mundo, o saudoso Teixeirinho. E aí eu comecei a cantar as músicas, porque antes eu cantava algumas músicas dos Bertucci, dos irmãos Bertucci, que era o que existia na época. Era Pedro Raimundo, eu cantava alguma coisa do Pedro Raimundo também, e cantava os Bertucci. Aí surgiu
com aquela voz metálica, a voz nada, não fez, né? E aquilo me identificou, eu comecei a cantar as músicas dele. Aí eu senti que, aí me encontrei, me achei que era aquilo que eu queria. Cantei. Aí voltei a Porto Alegre, passei a cantar na Rádio Itaí, nos programas do auditório. Um belo dia recebi a visita do Teixeirinha, que cantava na Rádio Gaúcha, trazido de Passo Fundo por Maurício Senhor Sobrinho, que era amigo dele de Passo Fundo. Aí o Teixeirinha cantava em todas as horas cheias na Rádio Gaúcha. Cantava uma música às 7 da manhã, às 8, às 9, às 10 e às 11. Só ele de violão. Né? E ele foi visitar uma tia que morava na Vila Teodoro, hoje, no Parque Baitá, onde vai ser construída a arena do Grêmio. Ele foi visitar uma tia dele lá e ela disse assim: ó, tia, te escutei ontem cantando na Rádio Itaí. Diz ele assim, essa história ele me contou. Não, eu não canto na Rádio Itaí, eu canto na Rádio Gaúcha. Não, eu canto na Rádio Itaí. Não, eu canto na Gaúcha. Aí ele foi lá, no outro dia foi lá na Rádio Itaí perguntar para o Nelson Souza quem é que cantava as músicas dele. Aí o Nelson me perguntou para ele. Aí você olha assim, quando eu vi o homem, fui lá nas alturas e voltei lá. Já era fã, eu estava ouvindo ele. Ele disse, canta uma música minha aí, guri. Aí eu cantei Choque de Soledade. Tu lembras do Choque de Soledade um pouco? Eu lembro. Canta um pouco para nós. Soledade, terra de gaúcho forte, se é preciso enfrentar a morte, não liga pro tempo feio. E quando pega num laço de 12 braças, mostra que é de boa raça quando vai para rodeio. Aí vai, né? Maravilha. Aí cantei Cinzeiro Amigo. Aí cantei Briga do Batizado. Diz, vamos descer, vamos tomar um cafezinho? Aí diz ele assim, pois aí, eu estou cantando na Rádio Gaúcha e estou precisando de um gaiteiro. Não quer viajar comigo? Aqui é a mesma coisa que, por exemplo, o Elvis Presley, na época, me convidar para viajar com o Elvis Presley. Né? Eu vou viajar, porque eu não pensava assim na carreira profissional. Meu pai tinha um armazém em Niterói e os vendedores não iam, os caminhões não iam lá levar cigarro, levar leite, outras coisas. E eu vinha comprar o café Brinco, nunca esqueço a marca Café Brinco na São Pedro. E eu vinha fazer as compras para ir para o armazém. Mas antes de fazer as compras, eu vinha para a Itaí, e aí acertei com ele. Viajei com ele 2 anos com o gaiteiro dele. Foi São Paulo, Rio, Norte, Nordeste. E com aquela aula, aquele espírito de um dia eu ser um cantor individual. Até que, ajudado por alguns amigos aqui de Porto Alegre, saudoso Túlio Piva que eu conheci, os irmãos dele tinham uma drogaria Piva ali em seguida da Doutor Forte com a Rua da Praia. E eu vou contando as coisas que eu vou lembrar. Aí eu fui funcionário de uma distribuidora de remédios, Porto Alegre, Laborterópolis, que é Bristol. E eu entregava remédio em todas as farmácias de Porto Alegre. Aí conheci o Túlio. Túlio Piva, saudoso Demóstenes Gonzalez, e o doutor José Braz de Oliveira, que ainda continua vivo ainda, se Deus quiser, por muitos anos. Até pouco tempo ele era presidente do conselho da UGER, da Polícia Civil. Então os 3 me deram carta de recomendação. Eu viajei um mês com o Teixeira, eu ganhava R$5.000 por mês, 5.000 cruzeiros e 10% do que ele ganhava. Então, ele fez uma viagem, o Dr. Braz era empresário do Teixeirinha. Pagaram 200 conto do Teixeirinha no mês, eu ganhei 20, mais os 5 são 25. Eles conseguiram uma passagem de avião para ir para o Rio de Janeiro, pela metade, no nome ainda do Dr. Braz, que era jornalista, então na época o jornalista tirava pela metade, eu fui para o Rio de Janeiro. Fiquei 96 dias no Rio de Janeiro, batendo de porta em porta nas gravadoras, tentando ser atendido e ser ouvido. Até que fui ouvido na gravadora Philips, no Brasil, fiz um teste e me mandaram eu passar dali uma semana para me saber os resultados. Mas a grana já estava quase pura, estava terminando o dinheiro, né? E quando eu desci do avião no Rio, fiquei deslumbrado, cara, capital federal, né? O taxista do aeroporto para me levar até o hotel, comeu quase a metade do meu dinheiro, me mostrando o Rio de Janeiro. Né? Até que consegui a
fazer o teste no dia marcado, fui lá para saber a resposta. Mas eu fui para gravar 2 músicas. Eu fui para gravar o Gaúcho Forasteiro e 8 de Maio, que era uma música em homenagem às mães, né? Aí eu gravei um verso de cada música, eu até nem tinha o repertório completo. E quando eu cheguei para ver o resultado, eles me disseram que eles tinham, naquela época, faziam pesquisa de mercado, né? Cada estado tinha os seus representantes, como tem até hoje, então para ver se haveria possibilidade de alguma venda, né? Como o Teixeirinha estava estourado no Brasil inteiro, e não existia ninguém naquele estilo, era só o Teixeirinha, então me contrataram para gravar um LP. Aí comecei a me dar primura, né? Eu não tinha o repertório completo. Aí passei o Wester, na época era o Wester, Telegrama, né? Os amigos me mandaram com outro do Wester um verso da música. O Demóstenes Gonzalez me mandou um verso da música que eu gravei para encher o meu LP. E foi o meu maior sucesso, até hoje ainda, o meu maior sucesso no Brasil inteiro. Especialmente no Norte e Nordeste. Começou em Santa Maria, sucesso. Que se espalhou para o Brasil inteiro, a música Noite Escura. Aí gravei o LP. Aí também saiu em 78. Era época de carnaval, Cabareza. E aí o dinheiro já estava curto. E do Rio de Janeiro para Porto Alegre, nem o ônibus só dali uma semana não tinha. Então o remédio foi ir para São Paulo. E o ônibus do Rio para São Paulo, tudo lotado também. Já naquela época já existia a malandragem do transporte, então aí apareceu um dono de uma Kombi lá, lotação, entre 8 e 10 pessoas, com São Paulo de Kombi. Eu sei que eu cheguei em São Paulo com 16 Kombi, era meu dinheiro. A passagem de São Paulo a Porto Alegre era R$18,50. Cheguei na rodoviária, falei, que estação? Não, atendente do carro. Não dá, R$18,50 e outra coisa, não tem, só daqui a 4 dias que tem lugar. Aí eu comecei a chorar ali no balcão, de alegria, de assustado, alegria por ter gravado já ouvido. Que idade tu tinhas nessa época? Eu tinha 17. 17 anos. Então vamos ficar com 17 anos em São Paulo chorando. Tá. E voltamos daqui a pouco para continuar a história. Estamos falando aqui com Ademar Silva, um dos nossos cantores regionalistas de maior história. São mais de 50 anos de vida artística, de vida musical. Ele está contando a história dele, mas com certeza, junto com isso, nós estamos rememorando e vamos fazer isso na sequência do nosso programa a respeito da história do próprio Rio Grande do Sul, da história musical do Rio Grande do Sul. Nós voltamos em seguida. Desses amigos que bem poucos têm, na casa dele eu me sinto em casa, e a minha casa é dele também.